a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos começar a falar sobre HTML5, tá bom? Bem, gente, o HTML5 ela é uma versão mais recente da linguagem de marcação HTML. Então, presta atenção que eu não falei linguagem de programação, mas linguagem de marcação. Então, quando a gente fala de HTML, nós estamos falando de uma linguagem de marcação, tá? Então, guarde isso. HTML, uma linguagem de marcação, tá? E essa linguagem de marcação, ele é usado, gente, para estruturar e apresentar conteúdo na web, tá? Bem, uma página HTML5, ela é composta por elementos que vai definir a estrutura e o conteúdo da página. Então, para a gente poder aprender sobre o HTML5, a gente tem que aprender a sua estrutura básica de uma página, tá bom? É isso que a gente vai ver nessa aula. A gente vai aprender a estrutura básica de uma página web, tá? Então, eu criei aqui uma pasta chamada Estrutura Básica de uma Página Web, e eu criei um arquivo, tá? O arquivo principal do HTML, tá? Do web, ele é o index, tá? E a extensão, tá bom? É o que? Ponto .html, tá? Então, aqui nós temos o que? Arquivo HTML, tá? Que o principal dele é o index, tá? Bem, dito isso, eu quero mostrar aqui umas extensões para vocês, tá? Que eu acho muito útil, que eu acho que nós programadores temos que procurar coisas que vai facilitar o nosso dia a dia, tá? Então, nós temos aqui uma extensão HTML que vai nos ajudar quando a gente estiver digitando, quando a gente for criar nossa estrutura HTML, enfim, tá? Então, eu recomendo instalar, tá? Nós temos aqui também o HTML CS, tá bom? Que é quando a gente for trabalhar com a parte de CS, que vai ser agora, mas é bom já ir instalando, tá? Porque vamos continuar, e a gente vai partir também para a parte de estilo, né? Para personalizar as nossas páginas web. E é bom ter, né? Coisas que vai nos facilitar a nossa vida. Qual mais, gente? Ah, vamos também, se a gente vai estilizar, a gente vai ter cor, né? A gente vai colocar cor. E é bom poder, né, poder ver qual é essa cor que a gente está colocando ali, né? Então, eu recomendo tanto essa extensão quanto essa, tá? Então, se desejar, né? Lógico, vocês instalam aí, senão, né? Bora lá para a aula de hoje, tá? Bem, se eu colocar aqui, né? Eu tenho lá minhas extensões instaladas, tá? Então, se eu colocar aqui ponto de afirmação, ele já traz para mim o que? A estrutura HTML. Eu não vou precisar escrever mão a mão, tá bom? Então, ele já me traz para mim. Então, aqui nós já temos o quê? A nossa estrutura básica de um documento HTML5, tá? Então, bora ver cada linha desse código, tá? Essa primeira linha, a gente já vê que é um documento HTML. Então, o que ele está fazendo, tá? Essa linha, ela está definindo o tipo de documento como HTML5, tá? Isso vai ajudar os navegadores a interpretarem corretamente o código. Bem, e essa segunda linha, tá? Aqui nós temos uma tag primeiro chamado HTML, tá? Essa tag HTML, ele está definindo o início do documento HTML. E nós podemos ver que ele está finalizando, fechando ele aqui no final, tá? Então, quando você tem tags, ele abre e ele tem que ser fechado, tá? Então, você vai abrir seu elemento, tá? A sua tag HTML e deve fechar ela, tá? Então, aqui está abrindo e aqui está fechando. Então, dentro do nossa tag HTML, tá? Do início do nosso documento HTML, nós temos toda uma estrutura, tá? Então, bora lá. Aqui nós temos um atributo, tá? Então, esse atributo len, tá? Ele está recebendo o quê? O en. Que isso aqui está indicando o quê, tá? Indica que o idioma principal da página é o inglês, tá? Nesse caso, nós vamos mudar para o nosso idioma, tá? E aí, a gente vai colocar aqui pt/br. Prontinho, tá? Bem, agora presta atenção. Agora nós temos head aqui, tá? Que do inglês significa o quê? Cabeça, tá? Então, a gente possa entender, tá? Essa parte, pensa comigo.
Se essa parte aqui é a cabeça da nossa página web, tá? A nossa cabeça. Gente, eu consigo ver o que tem na sua cabeça? Não, né? Porque na sua cabeça tem o quê? Seus pensamentos, suas ideias, enfim, tá? Então eu não consigo ver o que você está pensando, quais são as ideias que você está tendo. A não ser que você o quê? Fale. Se você não falar, eu vou saber, tá? Então, na tag head, né? Na tag cabeça, vai conter informações sobre a página, como o título e configurações. E esses elementos, eles não aparecem diretamente no corpo da página, tá? Não vai ser visível, tá? Vai existir, mas não vai estar visível, entendeu? Então, pensa só, aqui é aquilo que não vai ser visível à sua página, tá bom? Pensa sempre, você olhar assim, pô, aqui é a cabeça. A cabeça é algo que não é visível para os demais, entendeu? O que está na minha cabeça são meus pensamentos, minhas ideias, e a outra pessoa que está me vendo, ela não sabe o que eu estou pensando, quais são as ideias que eu tenho, tá? Para ela saber, é necessário que eu fale, tá? Então é aqui que vai tudo isso, tá? E aí nós já vamos passar na parte do body, que do inglês é o que? Corpo, tá? E aí a gente já imagina, o corpo é aquilo que a outra pessoa ela vê, tá? Então aquilo que é visível à nossa página. Bem, voltando aqui para a cabeça, tá? Essa linha aqui, ela está definindo a codificação de caracteres como que o TF8. Então, vai permitir que a página ela use corretamente o quê? Caracteres especiais, tá? Como, por exemplo, acentos em diferentes idiomas, tá? Bem, e essa outra linha aqui, Jéssica? Essa outra linha aqui, ele vai ajustar a largura da nossa página, tá? Para caber na tela de diferentes dispositivos. Então, isso aqui vai garantir o quê? Um design responsivo. Como assim, Jéssica? Se eu aumentar a página, os elementos da nossa página, ele vai sendo atribuído dentro da página da maneira que ele cabe em toda ela. Se a gente diminui a página, os elementos eles vão mudando de uma forma que ele possa se encaixar na estrutura da nossa página que está sendo reduzida, tá? Então, ele é um design repulsivo. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, né? Mas é uma coisa que você entenda o que é repulsivo, né? Então, conforme a sua página aumenta ou diminui de tamanho, os seus elementos, eles vão se encaixando ali, tá? Bem, então, como assim, Jéssica? Eles vão se encaixando? Eles vão se adaptando bem, tá? Não importa se seja em uma tela de computador ou em celulares, tá? Ele vai se adaptar. Bem, aqui nós temos o title, tá? Então, que é o título. Bem, aqui nós estamos definindo o título da página, tá? Que vai aparecer na aba do nosso navegador. Aonde, Jéssica? Aqui. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, tá? A nossa pasta aqui, estrutura básica de uma página, tá? Que foi o que eu criei. E aqui nós temos o nosso index. Você tem que ver onde você está criando aí o seu projeto, tá? Se eu abrir aqui, veja só, nós já temos aqui a nossa página web, não tem nada, tá? Mas nós temos aqui o título, que é o que está aqui, tá? Então, aqui nós estamos definindo o título da página, tá? Que aparece o quê? Nosso navegador, tá? Nesse caso aqui, ele está escrito document, tá? Mas pode ser outro tipo de nome, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui o nosso título, tá? Estrutura básica de uma página web. Se eu agora carregar aqui, a gente vai ver que ele mudou. Então, agora, o título da nossa página web é o quê? Estrutura básica de uma página web, tá? Bem, pronto. Isso aqui é o que está dentro da cabeça da nossa estrutura da nossa página, tá? Então, agora vamos para o corpo, tá? Bem, como eu falei, o corpo é aquilo que é visível, não é verdade? Então, na tag body, tá? Contém todos os conteúdos visíveis da página, tá? Como textos, imagens, vídeos e links, enfim, tá? Várias outras coisas. Por exemplo, se eu colocar aqui, bem-vindos a mensagem
escrever algo aqui dentro, vai ser visível para vocês, tá vendo? Então, quando eu carrego aqui, eu vejo, ó, bem-vindos à nossa aula de HTML, tá? Então, o que vai dentro da parte da tag body, que é a parte do corpo do nosso estrutura web, tá? É aonde vai ser, o que vai ser visual, tá? O que vocês vão poder estar vendo. Então, bora lá. Aqui o que não é visual. Aqui já muda, tá? Aqui vai conter todo o conteúdo da página, tá? Que vai ser visível na nossa página, tá? Então, tá bom. Então, aqui o que é visível. E aqui nós estamos o quê? Essa tag é de fechamento do nosso HTML, indicando o quê? O fim do documento. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai fazer dentro da tag HTML, tá? Então, lembrando, na cabeça, aquilo que não é visível na nossa página, mas não deixa de existir, tá? Então, são coisas mais de configuração, vamos colocar assim, né? Aqui a gente faz toda a parte de configuração. Título, configura a parte de caracteres especiais, deixa o design repulsivo. A gente pode poder depois também estar utilizando aqui um link para o nosso arquivo de CS, né, para fazer toda a parte de estilo, né? Enfim, então aqui são a parte da configuração, né? Aquilo que não é visto na nossa página, né? Mas ela não deixa de existir, né? Se eu vier aqui e rodar aqui, né? A gente poder olhar, a gente pode ver aqui a nossa estrutura, tá? E se eu colocar aqui impressionar, você chega aqui, tá? Tá tão pequenininho, né, aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Pronto, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, quando eu coloco aqui o mouse, que a gente tem aqui o nosso corpo, e no nosso corpo, o que, que a gente tem? Nós temos o que a gente escreveu, aquilo que está sendo visível aos olhos, aos seus olhos, mas não é que não deixa de existir o quê? A parte do cabeçalho, né, da nossa cabeça, né, da nossa estrutura web, que embora vocês não estejam vendo, mas ele está permitindo aqui, por exemplo, que eu coloque aqui, que eu coloque palavras que têm caracteres especiais, que tenham palavras com cedilhas e ela seja reconhecida, tá? Então, só para a gente poder ver, ó, que os acentos estão sendo reconhecidos, tá? Então, está realmente o que? Funcionando. Então, é algo que não é visual para o usuário, né? O usuário ele não precisa saber que isso aqui existe, tá? Mas é necessário que existe para que funcione de uma forma adequada as coisas dentro da nossa página web, tá? Então, sempre pensa assim comigo. Na cabeça, é aquilo que as outras pessoas não veem, né? Não é visível às outras pessoas, mas é onde vai estar toda a parte de configuração. Já o corpo é o que é visível às outras pessoas, então onde vai estar todo o conteúdo da nossa página que vai ser visível ao usuário, tá? Então, aprendendo a estrutura, você consegue, entendeu? Saber onde vai cada coisa. Então, o é importante essa aula, tá? Por isso, gente, que a gente sempre começa aprendendo a estrutura de uma página web, tá? Porque é importante saber o que é cada coisinha dessa para que a gente possa avançando, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Eu tentei colocar de um jeito, de uma forma que ficasse clara para todos, né? Dando um exemplo, né? Para que todo mundo possa compreender, né? O que é uma estrutura HTML, né? Que é cada
tag, né? Cada atributo, né? E o que cada um faz, né? Então, a gente entendendo isso, fica muito mais simples da gente ir. Bem, falando isso, eu estou gastando bastante tempo explicando isso aqui, porque, gente, nas próximas aulas, as aulas vão ficar muito longas, porque imagina, toda aula eu for falar de cada parte dessa, vai ficar longo, né? Então, eu não vou voltar mais nessa parte, tá? Então, é importante realmente que a gente focasse nisso, tá? Então, por isso que eu fui e falei de cada parte e tô dando dentro de que tipo. É importante que vocês entendam, tá? Se você ficou sem entender alguma coisa, então pergunte aí, tá? Porque nas outras aulas eu não vou voltar para ficar falando de cada um, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Então, eu vou dar por entendida, entendeu? Que todo mundo assistiu essa aula e compreendeu o que é a estrutura básica de uma página web, tá? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!